Boa noite, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Mais uma oportunidade que temos de estudar a Palavra de Deus. A gente tem realizado esses encontros nas noites de quinta-feira e nós temos acompanhado, viajado pela história bíblica de forma cronológica, acompanhando os eventos e os acontecimentos na ordem em que eles foram acontecendo. Tem sido um tempo de muito aprendizado, de muita edificação, e é muito bom ter você participando aqui conosco. O nosso agradecimento, o nosso carinho a todos vocês que estão participando, a vocês que fazem parte da nossa querida Igreja Metodista Central em Carangola, a você que faz parte de uma de nossas congregações, a você que talvez é de outra cidade e está nos acompanhando também. Muito obrigado pela sua presença e é um prazer sempre estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Nessa noite, dando sequência aos nossos estudos bíblicos, nós vamos olhar um pouquinho sobre um momento muito especial, que é o momento do retorno dos judeus para Jerusalém, para o território de Judá. O retorno dos exilados. E também aqui em cima, o título do nosso estudo bíblico, como aconteceu o retorno. Vale lembrar que nós, nos estudos anteriores, vimos que o povo de Judá estava vivendo o exílio, o cativeiro babilônico. E esse cativeiro, nas palavras do profeta Jeremias, teria duração de 70 anos. Nos estudos anteriores, que estão nos links aqui abaixo na descrição, nós vimos como aconteceu o cativeiro babilônico, qual era a realidade do povo enquanto estavam ali nesse exílio sobre o domínio dos babilônicos. Nós vimos tudo isso. E no nosso último estudo, inclusive, nós vimos o final do Império Babilônico. Você vai se lembrar que o Império Babilônico ele chegou ao seu final com a expansão e a predominância de um novo império. E que império é esse? É o Império Medo-Persa, que você pode conferir aqui no mapa. Um império que, em termos de expansão territorial, foi bem maior do que o Império Babilônico. O Império Medo-Persa conquista tudo que pertencia ao Império Babilônico. Usando uma palavra bem simples, o Império Medo-Persa ele engoliu o Império Babilônico. E com isso, os judeus que estavam cativos na Babilônia, agora eles estão cativos dentro desse contexto, desse novo contexto, desse novo domínio, que é o domínio Medo-Persa. Na semana passada, nós fizemos um estudo exatamente sobre esse momento, o final do Império Babilônico e o início do Império Medo-Persa e a situação dos judeus ali naquela região. Vimos especialmente o exemplo de Daniel. Daniel, naquele contexto em que ele enfrentou a cova dos leões, foi um estudo que demonstrou para a gente muitas características desse período da história do povo de Judá. E hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver justamente o final desse momento do cativeiro. Não o final do Império Medo-Persa, mas nós vamos ver que foi durante o Império Medo-Persa que o povo de Judá começou a ter condições de retornar para Jerusalém. Jerusalém que havia sido destruída pelos babilônicos. O templo destruído, a cidade destruída, os muros destruídos. Isso há 70 anos atrás. Na gestão do Império Medo-Persa, o povo que estava ali exilado, onde era a antiga Babilônia, agora terá a oportunidade de retornar para aquela terra e reconstruir Jerusalém e restabelecer Judá depois de 70 anos de cativeiro e de exílio. Então veja que momento importante da história nós estamos aprendendo e veja quantas lições também nós vamos poder extrair para as nossas vidas a partir disso. Muito bem, então, sem delongas, eu quero começar aqui com vocês trazendo algumas informações introdutórias para a gente entender esse momento. Como aconteceu esse retorno? É importante destacar os livros da sua Bíblia que abrangem esse período. Porque toda vez que você estiver na igreja, for participar de um estudo na escola dominical, ou ouvir uma pregação, e o dirigente, o pregador disser assim, vamos abrir a Bíblia
e ele mencionar um desses livros, você automaticamente vai saber que a história que você vai ler nesses livros é referente a esse período de retorno do povo do cativeiro para Judá. Então, quais são os livros que abrangem esse período? Quais são os livros cujos os relatos neles contidos são relatos desse momento do retorno do povo para Judá? Vamos lá. Esdras, Neemias, Esther, a história de Esther, tão bonita, tão famosa, é uma história desse momento, do período do retorno. O profeta Ageu é um profeta desse momento. Zacarias é um profeta deste tempo. E Malaquias também é um personagem, é um profeta, é um instrumento de Deus nesse momento da história. Então, insisto, sempre que você ler ou ouvir estes livros, traga imediatamente na sua memória que você estará lendo um acontecimento, um relato, que está dentro do contexto do povo retornando para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Em que época isso aconteceu? Eu comecei a colocar a época nos nossos estudos, nos nossos últimos estudos, porque eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que a gente começou esses estudos lá atrás, né? 1000 anos antes de Cristo. E queria chamar a atenção para vocês o fato de que nós estamos chegando perto da época do Novo Testamento, do nascimento de Jesus. Então esse retorno para Jerusalém vai acontecer entre os anos 536 e 425 a.C. Então falta um pouco mais de 4 séculos para acontecer o nascimento de Jesus. Quais são os principais personagens desse período? Vamos lá, Ciro, você vai aprender hoje quem foi Ciro e por que ele é tão importante nesse momento do retorno. Zorobabel é um personagem importantíssimo nesse contexto e na história do Antigo Testamento. E às vezes as pessoas sequer o conhecem. Hoje você vai conhecê-lo. Zorobabel. Esdras é um personagem fundamental nesse período. Neemias também é um personagem, talvez desses aí seja o mais famoso, né? Quem é que nunca ouviu a história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém? Não é verdade? Então, Neemias é um personagem e escreve o seu livro desse período, do retorno do povo para Judá, para Jerusalém. O profeta Ageu e o profeta Zacarias. É importante você ter essas informações introdutórias para que você possa se contextualizar melhor com esse momento da história bíblica que nós estamos aprendendo, que é o retorno do povo de Judá para Jerusalém. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês uma tabela que vai nos ajudar a compreender de forma mais fácil como aconteceu esse retorno do povo para a terra que estava lá destruída e abandonada. Então eu quero muito chamar a sua atenção para essa tabela aqui, ok? Espero que você esteja visualizando direitinho. E você vai perceber que aqui, eu vou ficar bem pequenininho, discreto aqui, tá? Porque as informações aqui são mais importantes do que a minha imagem. Então eu vou ficar quietinho aqui, ó, no cantinho, mas vou chamar a sua atenção para as informações. Então aqui está uma nossa pergunta, que é a pergunta que nos inspira nessa reflexão. Como aconteceu o retorno? Como aconteceu esse retorno? O povo estava lá há 70 anos exilado, o povo foi levado quando a Babilônia invadiu Judá e destruiu o Reino do Sul. Agora um novo império que domina tudo e o povo está lá, espalhado, exilado. Como é que esse povo vai voltar para Judá depois de tanto tempo? Então quero que você preste bastante atenção. Tudo isso vai começar a acontecer com isso aqui, ó, com um decreto real. A gente está falando tanto de decreto municipal nesses dias aqui na nossa cidade, né? Então um decreto real é o que vai começar a permitir um retorno do povo para Jerusalém. Veja aqui, olha, o povo começou a voltar para Judá a partir de um decreto do rei Ciro, que era um rei persa, não é o Império Medo-Persa, em 536 a.C. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. Os judeus estavam debaixo do domínio do Império Persa, pois o Império Medo-Persa já tinha dominado o Império Babilônico.
Vocês já têm essa informação, vocês já sabem disso. No estudo anterior, nós já aprendemos isso. Mas agora nós vamos ver aqui como é que foi esse decreto e por que o rei Ciro ele vai permitir, ele vai emitir um decreto, uma ordem, uma lei, permitindo que os judeus voltem para Jerusalém. Por que ele vai fazer isso? Abra aí a sua Bíblia. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Olha que interessante, acompanhe comigo a leitura. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, versículo 5, então se levantaram as cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e o sacerdote e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Vamos ler até o versículo 5, fica aí com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos e minhas irmãs, então o que acontece? Por que o povo agora vai começar a voltar depois de tantos anos? Depois do exílio, do cativeiro babilônico? Por que agora no Império Medo-Persa o povo consegue retornar? Muito simples. O livro de Esdras registra isso com riqueza de detalhes. Ele diz que, primeiro, para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeremias. Isso vai acontecer, e aí já fica uma mensagem, já fica um destaque aqui de uma vez. Isso vai acontecer porque a palavra do Senhor é fiel. Isso vai acontecer porque Deus cumpre as suas promessas. Isso não aconteceu por uma questão política do império, isso não aconteceu por uma força humana, isso aconteceu porque Deus havia dito através do profeta Jeremias que depois de 70 anos o povo voltaria para Jerusalém, o povo voltaria do exílio. Então a Bíblia é clara em afirmar as razões pela qual isso acontece, para se cumprir a palavra do Senhor. E como é que Deus fez isso? A palavra do Senhor diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então Deus, olha que coisa profunda, e aqui já tem um outro destaque, hoje eu já estou trazendo os destaques antecipadamente. Deus, irmãos, usa quem Ele quer. Vou repetir, Deus usa quem Ele quer. O rei da Pérsia não professava a sua fé no Deus de Israel. Pelo contrário, era um estrangeiro, tinha os seus deuses, né? Tinha a sua religiosidade, tinha a sua espiritualidade. Mas Deus moveu o espírito dele. Deus moveu o rei, a Bíblia é muito clara. Diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, o Senhor Deus tocou em Ciro, como quem diz, eu vou usar você, você vai ser o meu instrumento, mesmo não sendo do meu povo, mesmo não sendo alguém que se professa como alguém que me adore, mas eu vou usar você, Deus é soberano. Quantas vezes na sua vida Deus já não usou pessoas que talvez nem ao menos professem a fé no Senhor, mas Deus usou essas pessoas para cumprir um propósito na sua vida? É o que acontece. Deus usa Ciro para cumprir a palavra dele. Então,
o Espírito do Senhor coloca o que no coração do rei da Pérsia? Que ele emitisse um decreto, e nesse decreto, resumindo o que o texto fala, o que estava contemplado, o que esse decreto indicava? Preste atenção. Primeiro, que eles deveriam voltar e reconstruir o templo de Jerusalém. Então, muita atenção. A ordem desse decreto era específica. Eles deveriam voltar para construir a casa do Senhor. Olha como é que o templo tem prioridade. Deus colocou isso no coração dele. Olha como é que é importante o cuidado com a casa do Senhor. Então, eles deveriam voltar com essa missão. O decreto dizia que este era o motivo para eles retornarem, reconstruir o templo. Outra coisa que o decreto indicava, que todos os judeus que quisessem poderiam retornar, mas não era obrigatório, isso está bem claro no texto. Depois de 70 anos, alguns já estavam estabelecidos ali no exílio. Alguns talvez já estavam adaptados ao modo de vida naquela terra estrangeira, naquela cultura estrangeira. Então o decreto indicava que todos os judeus que quisessem poderiam retornar, mas não era obrigatório. Em terceiro lugar, a gente percebe também que esse decreto ele trazia uma indicação de que os judeus que voltassem, eles poderiam ser ajudados. Ou seja, eles poderiam receber prata, poderiam receber ouro, poderiam receber gado, toda ajuda financeira, patrimonial, material que eles pudessem receber, o decreto os autorizava a receber. E se nós lermos mais o texto, nós vamos ver que eles receberam muita ajuda, muitos recursos para voltar e reconstruir o templo. Porque como é que eles iam reconstruir o templo se não houvesse recursos para isso, né? Então, esse é o decreto, meus irmãos e minhas irmãs. E é por causa desse decreto, onde Deus vai lá no espírito do rei da Pérsia, do Império Medo-Persa, e coloca no coração dele o que Deus queria que ele fizesse. E ele então é um instrumento de Deus. Ele é um meio pelo qual Deus está cumprindo o seu plano, o seu propósito, o seu projeto e cumprindo a sua palavra. O decreto é promulgado, isso é divulgado por todo o império. E aí nós vamos perceber quem é que vai atender esse decreto. Se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, para os capítulos adiante aí, nós temos uma relação da quantidade de pessoas que resolveu voltar, da quantidade de pessoas que acolheu esse decreto. Eu marquei aqui, fiz até umas contas para poder facilitar para vocês a quantidade de pessoas que neste momento voltam para Jerusalém. Não se esqueça, com um objetivo muito claro, um objetivo de reconstruir o templo. Deixa eu localizar aqui nas minhas anotações rapidamente. Quantas pessoas você acha que voltariam? Você acha que todos voltaram? Você acha que alguns não voltaram? Eu poderia ter feito essa dinâmica aqui no quebra-gelo. Quantas pessoas voltaram, né? Mas veja, nós temos aqui uma indicação muito clara das pessoas que voltaram para Jerusalém para poder reconstruir o templo. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, deixa eu conferir aqui nas minhas anotações. Capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos ver uma lista, como se fosse um rol das pessoas que iriam voltar para Jerusalém nessa oportunidade. E lá no versículo 64 tem uma matemática para nós fazermos, a fim de descobrirmos quantos judeus vão voltar nesse decreto. Então vamos lá, capítulo 2, 64. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Quantas pessoas? 42.360. Mas tem mais. Versículo 65. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Vai somando aí. E tinham 200 cantores e cantoras. Então esse é a contabilidade das pessoas que vão voltar para Jerusalém agora nesse momento por força do decreto, por autorização do decreto, com o objetivo de reconstruir o templo de Jerusalém. Então eu fiz as contas aqui, olha, 42.360 pessoas, 7.337 servos, 200 cantores, né, como diz aqui o texto, dá um número de 49.897 pessoas.
Ou seja, aproximadamente 50 mil pessoas vão fazer essa grande caminhada e retornar daquela região ali, da região onde era a antiga Babilônia, para Judá, para reconstruir Jerusalém. Uma grande caminhada, uma grande peregrinação de 50 mil pessoas aproximadamente. Agora veja, é muito importante você compreender isso que está abaixo aqui nessa tabela. Porque o povo vai voltar para Jerusalém, Judá vai voltar a existir, mas uma confusão que muita gente faz é pensar que isso aconteceu de uma vez só, não foi. Então olha aqui como é que eu fiz de forma bem pedagógica para explicar para vocês. Nós tivemos 3 retornos até Judá e Jerusalém ser restabelecido, até todo o povo voltar. O que nós estamos vendo hoje aqui, que nós acabamos de ler em Esdras 1, de 1 a 4, que é o decreto, isso aqui faz referência ao primeiro retorno. O primeiro retorno sob a liderança de Zorobabel. É esse o primeiro retorno que nós estamos conferindo. É esse o primeiro retorno que nós estamos observando. E aqui eu fiz assim, olha, o primeiro retorno sob a liderança de Zorobabel, a ênfase, o período e o texto bíblico. Aí depois o segundo retorno sob a liderança de Esdras. É um outro momento, um outro retorno. A ênfase já é diferente. A ênfase vai ser uma reforma espiritual, o período também é diferente e o texto bíblico também é diferente. E há um terceiro e último retorno, que aí sim é o retorno sob a liderança de Neemias, que vai ter outra ênfase, que é a construção dos muros, a famosa história da construção dos muros. O período também é um período próprio, e o texto bíblico também é outro texto bíblico. Então é muito importante entender isso, e só os bons estudiosos da Bíblia sabem dessa informação e você está entre eles. Então foram 3 momentos. Como é que o povo retornou do exílio? O povo retornou em 3 momentos. O primeiro momento, quem liderou? Zorobabel. Olha aí comigo, capítulo 2, Esdras, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Saraías, e aí vai dando a lista dos nomes. Mas Zorobabel será o líder dessa primeira leva. Uma curiosidade que Zorobabel era neto do rei Joaquim. Para quem lembra das histórias do rei de Judá, Zorobabel era neto do rei Joaquim. E agora ele está voltando para Judá com essa ênfase para, antes de qualquer outra coisa, reconstruir o templo. Esse período ele vai do ano 536 até o ano 516 a.C. Então nós temos 20 anos onde esse movimento acontece, né? E nós temos, onde nós vemos essa história do primeiro retorno? No livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Então hoje eu vou focar com vocês aqui, nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, o primeiro retorno. Então grave aí, por que eles estão voltando? Estão voltando por causa de um decreto do rei Ciro. O rei Ciro faz esse decreto porque Deus coloca no espírito dele para ele fazer isso, né? O primeiro retorno acontece sob a liderança de Zorobabel. Cerca de 50 mil pessoas vão acompanhá-los. A ênfase é a reconstrução do templo. O período é de 536 a 516 a.C. E o texto que relata isto é Esdras 1:6. Então vamos olhar mais pertinho para esse texto aqui, só para vocês se identificarem mais com esse momento. Tá, porque aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre esse período. É claro que é uma visão introdutória, mas você, de posse dessas informações, pode fazer a leitura do texto bíblico aí na sua casa para você poder se aprofundar mais. Então, esse primeiro momento do retorno pega do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 1. O que nós encontramos ali de forma resumida?
A Rose fazendo um comentário aí, ó, Jerusalém estava em ruínas, então precisou ser em etapas. Tanto é que as ênfases desses 3 momentos de retorno, elas foram bem distintas, né? Você vê que cada ênfase tinha como meta uma construção. Primeiro o templo, depois a vida espiritual, depois os muros e a cidade. Vamos lá. E Deus vai usar pessoas específicas para essas obras, né? O capítulo 1 de Esdras. O Senhor inspira o rei Ciro a permitir que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. É isso que trata o capítulo 1 desse livro. Como eu disse para vocês, já é uma mensagem, um ensinamento que essa história traz para nós. A gente aprende a história, mas aprende também as lições. E uma lição que esse texto nos traz é essa. Deus pode inspirar mesmo aqueles que não professam a fé nele. Deus pode usar como instrumento para cumprir os seus planos a quem ele quiser. A quem ele quiser. Então Deus usa o rei da Pérsia para fazer cumprir a palavra dele. Esse é o que está narrado aí no capítulo 1. Né? O Senhor inspirando o rei Ciro para permitir que os judeus voltem para reconstruir o templo. O decreto é específico. O decreto é: podem voltar para reconstruir o templo. Esdras capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar ali o número das pessoas que voltaram, aquela conta que a gente fez. Muitos judeus voltam a Jerusalém e começam a reconstruir o templo. Então eles voltam até lá e eles vão começar a cumprir o decreto, a reconstruir o templo. Eles levam muitas ofertas, eles levam muita ajuda, muitos recursos, e eles então começam esse trabalho desafiador de reconstruir o templo. Então veja que interessante. Esse templo é o templo da época de Jesus. No Evangelho, Jesus não vai ao templo. O templo está ali como um dos personagens da história, né? O templo em Jerusalém. Jesus é apresentado no templo. Jesus, quando adulto, expulsa os vendilhões do templo. O templo que está em Jerusalém, no templo de Jesus, é esse templo aqui. Não é o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Então agora eles vão reconstruir o templo. E Zorobabel é a pessoa que tem essa missão. Capítulo 2 e 3 fala do número de pessoas que foram. Basicamente o capítulo 2 ele é mais específico, é uma grande lista, né, para trazer a relação daquelas 50 mil pessoas. E o capítulo 3 falam dessas primeiras iniciativas deles, né? Quando eles levantam o altar, quando eles lançam o alicerce do templo. Capítulo 3 é o começo da obra. Vamos lá. Esdras, capítulo 4 e 6. Os judeus vencem a oposição, terminam o templo e o dedicam. Aqui já vem outra mensagem, outro destaque para o nosso coração, outra lição. Porque no capítulo 4, o que nós vamos perceber? Que quando eles começaram a reedificar o templo, começou a ter oposição. Os inimigos ali, geograficamente falando, eles tentaram impedir o povo de reconstruir o templo. E por quê? Imagine aqueles povos vizinhos de Judá, vendo 50 mil pessoas voltando para aquele lugar que estava abandonado, que estava em escombros, e de repente aquele povo voltando a se restabelecer ali. Você acha que os povos vizinhos, naquela região que sempre foi cheia de conflitos e demandas, eles iam ver isso pacificamente? É claro que não. Quando eles viram aqueles 50 mil pessoas voltando e reconstruindo o templo, o que eles falaram? Oh, peraí, os judeus estão voltando, eles vão se reedificar aqui? Não, nós não queremos. Então houve oposição, houve dificuldade, né? Quando eles voltaram, quando eles começaram a reconstruir, os inimigos eles tentaram assustá-los, os inimigos tentaram desencorajá-los. Capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Então, os povos daquela terra tentaram desanimá-los.
tentaram intimidá-los, desencorajaram. Está no capítulo 4, versículo 4. E sabe o que aconteceu no primeiro momento? Num primeiro momento, eles pararam a obra por causa da oposição, por causa daqueles que tentaram desanimá-los, desencorajá-los. Mas aí quem vai entrar em cena, no capítulo 4, capítulo 6, vai entrar em cena o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Porque aí eles começam a pregar, eles começam a trazer a palavra de encorajamento do Senhor. O profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 24, o profeta Ageu, eles trazem essa palavra de encorajamento ao povo, para que o povo não desanimasse. Olha que mensagem linda. Às vezes, quando você está fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, vem o inimigo para te desanimar, para te desencorajar, como aconteceu aqui. E a palavra do Senhor, ela vem para quê? Para te reanimar, para te fazer prosseguir. Meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus que nos reanima. É a palavra de Deus que nos encoraja. Porque aqui, do capítulo 4 ao 6, quando os inimigos vieram para desanimá-los, para desencorajá-los, inicialmente eles pararam a obra, pararam a reconstrução do templo. Aí vem Zacarias, vem Ageu, pregam a palavra de Deus, trazem uma palavra da parte do Senhor de encorajamento. A palavra do Senhor encoraja, anima, e eles tocam a obra e continuam a obra, e eles terminam o templo e dedicam aquele templo ao Senhor. E finalmente o que nós encontramos no final desse texto, no final dessa história, até o capítulo 6, é o templo em Jerusalém reconstruído depois de 70 anos. E aquele templo, então, ele é consagrado, ele é dedicado ao Senhor. Você já parou para imaginar a importância desse acontecimento? O templo ser reconstruído depois de ter sido transformado em ruínas pela Babilônia. 70 anos depois, passou o cativeiro, passou o exílio, volta essa primeira leva de judeus com Zorobabel, e mesmo enfrentando a oposição, vem a palavra os encoraja, e eles reconstroem o templo, e o templo é reedificado, e o templo é dedicado ao Senhor. Este é o resumo, é o esboço do primeiro retorno, do retorno que aconteceu pela permissão do decreto do rei Ciro, com o objetivo de reconstruir o templo e com a liderança de Zorobabel. Então, o templo agora está reconstruído. E o que nós vamos ver depois? Nós vamos ver que haverá um segundo momento, um segundo retorno. Esse retorno vai ser sob a liderança de Esdras, mas esse será o assunto para o nosso próximo encontro, que acontecerá aqui no nosso estudo na próxima quinta-feira, onde eu espero você para a gente poder aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Elisângela está falando aqui, imagina a alegria do povo pela bênção, o templo reconstruído depois de tanto tempo, depois de tanta oposição, depois de tanta dificuldade. Realmente foi um momento extraordinário na história daquele povo. Bom, gente, esse é o primeiro momento do retorno. Eu prefiro fazer em 3 momentos específicos essa explicação para ficar mais fácil. Então hoje nós paramos por aqui. Como aconteceu o retorno? O primeiro retorno você já viu e já tem todas as informações relevantes nesse nosso encontro dessa quinta-feira. Além das informações históricas, nós aprendemos importantes lições da palavra para o nosso coração nessa noite. Relembrando aqui algumas, nós aprendemos através dessa história que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra. A palavra havia sido promulgada, que depois de 70 anos o povo voltaria. E Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Assim, Deus é fiel para cumprir a palavra dele ainda hoje, nas nossas vidas, nos nossos dias. Nós temos aqui a reafirmação de que o nosso Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. Nós aprendemos também uma lição importante nessa noite, que é a soberania de Deus, no sentido de que ele inspirou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para fazer o decreto e autorizar o retorno do povo depois de tantos anos de cativeiro. Então Deus usa quem ele quer. Deus usa a sua vida, a minha vida, Deus usa a vida de alguém que nem professa
a fé nele. Ele é soberano. Usou o rei da Pérsia. Deus usa quem ele quer. Deus é soberano. Em terceiro lugar, aprendemos também que sempre que nos dispomos a fazer a obra do Senhor, nós vamos enfrentar a oposição. Os inimigos da terra tentaram desanimar os judeus de Zorobabel a reconstruir o templo. Eles quase se deixaram vencer pelo desânimo. Mas a palavra do Senhor, através de Ageu, através de Zacarias, os reencorajou. Quer um conselho? Leia o livro do profeta Ageu, leia o livro do profeta Zacarias, e você vai entendê-los muito melhor agora. Porque você vai entender que as palavras deles foram ditas nesse contexto. Eles são os profetas que voltam nessa primeira leva. E eles é que vão trazer a palavra do Senhor para os momentos e para os desafios daquele contexto da reconstrução do templo. Às vezes, na obra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, para cumprir o nosso ministério, nós também enfrentamos oposição. Também há o levante do inimigo para nos desanimar, para nos abater. Mas a palavra do Senhor nos reanima. A palavra do Senhor nos encoraja. É por isso que nós não podemos ficar sem a palavra, de jeito nenhum. Se você ficar sem a palavra de Deus, sem o estudo da palavra de Deus, sem a leitura, sem a pregação, você vai se desanimar, você vai se abater, você vai se afastar de Deus. Estavam largando a obra, estavam desanimando, aí veio a palavra e reanimou. Não fique sem a palavra de Deus, porque o que sustenta você, o que reanima você é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, foi muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e a gente, quinta-feira que vem, vamos ver o segundo momento. Vamos ver como é que foi agora o segundo retorno, que vai acontecer sob a liderança de Esdras. Nós vamos ver que a ênfase já é outra, o período já é outro e o texto bíblico também nós vamos continuar. Isso fica para semana que vem.